Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco em mais essa oportunidade que tem como proposta estudar o tema Fatores Essenciais para o Planejamento Familiar na Perspectiva Espírita. É mais um estudo que nosso Templo de Orações, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, disponibiliza em sua estante virtual, uma vez que, devido à pandemia e com a suspensão das atividades presenciais, nossa programação de estudos e palestras vem ocorrendo normalmente por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, neste momento em que nos encontramos recolhidos para o estudo, rogamos ao vosso coração magnânimo que nos envolva com as bênçãos, que nos favoreça a serenidade e a harmonia, para podermos promover as reflexões que o tema sugere e que pode repercutir de forma favorável em nossa vida, em nosso posicionamento quanto ao planejamento e à organização dos processos da vida que nos envolve no dia a dia. Que a vossa paz, Senhor, permaneça sempre conosco, fortalecendo-nos o ideal cristão, o ideal espírita, assim seja. O estudo, ele propõe, então, examinar alguns fatores que nós consideramos essenciais no planejamento familiar, na perspectiva espírita. É uma instituição chave em nossa sociedade. Portanto, nós queremos, nesse estudo, destacar alguns aspectos de natureza espiritual que devem prevalecer em nosso planejamento para esse instituto, para essa instituição. E gostaríamos, então, de formular alguns questionamentos para os quais desenvolveremos algumas considerações na sequência. Qual a importância do planejamento para a família na perspectiva espiritual? Qual a importância de planejarmos a instituição, esse núcleo familiar, tomando como base princípios espirituais? E mais, qual a importância da família para o progresso do espírito imortal? O espírito
que quando reencarna, quando está mergulhado na carne para uma vivenciação, ele, nesse momento transitório, ele tem, portanto, a oportunidade de despertar para a sua realidade transcendental. Então, qual a importância da família para promover as condições para esse espírito? Como a família deve se organizar, então, para atender aos princípios da vida, às leis de Deus? Como ela deve se estruturar? Quais os recursos, meios ela pode recorrer para, de forma embasada, estabelecer diretrizes seguras para atender a esses propósitos espirituais? E, finalmente, nós vamos tratar dos fatores essenciais que devem ser observados para o planejamento e a organização da família à luz dos princípios da doutrina espírita. É isso que pretendemos desenvolver com esse estudo. É importante nós considerarmos que o lar, na perspectiva espírita, é a oportunidade para o espírito imortal se desenvolver moralmente, submetendo-se e aplicando as leis de Deus em sua vida. Submissão incondicional, para poder, no dia a dia, aplicar. É a oportunidade para reencontrar afetos de experiências de outras reencarnações. A família promove essa oportunidade. Mas também reencontrar desafetos para o reajuste necessário. Então, a oportunidade, ela se dá não só no reencontro de afetos, mas, sobretudo, de desafetos. E é nesse contexto que nós precisamos destacar esses fatores essenciais para poder planejar a família. E quando eu falo em planejar, nós estamos falando em objetivos e metas que devem ser projetados, que devem ser formulados. Tem um livro da FEB, da Federação Espírita Brasileira, o título é O Melhor é Viver em Família. É um livreto. E tem uma frase lá que nós achamos interessante e gostaríamos de compartilhar, que diz o seguinte: que o momento atual, conturbado pela inversão de valores no campo ético e moral, requer mais atenção à preservação da harmonia familiar. Valioso antídoto à instalação do desequilíbrio do organismo social. E Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, no livro Pão Nosso, tem uma afirmativa dele muito interessante, um registro no livro Pão Nosso. Argumenta aqui o autor espiritual que é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou. Muito interessante a frase, porque todos nós aspiramos por um mundo melhor, um mundo de paz, uma sociedade equilibrada, uma sociedade orientada pelo espírito de justiça. Porém, não vamos alcançar essa realidade se não
olharmos para o mundo íntimo e promovermos as condições para transformarmos esse mundo íntimo. Construirmos o reino da paz para podermos contribuir e auxiliar o mundo. E Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela traz aqui um trecho muito interessante que vamos também compartilhar. Ela argumenta o seguinte: a Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, nesse livro Constelação Familiar, ela argumenta aqui o seguinte, que a família, sem qualquer dúvida, é bastão seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento, da experiência para uma jornada feliz na sociedade. Ora, quando a autora argumenta aqui que é bastão seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior, nós podemos aqui inferir que cabe à família, então, é função da família capacitar os membros, todos eles sem exceção, para resguardar-se das agressões do mundo exterior. Ora, e como isso é possível? Educação. Mas não só a educação formal, na perspectiva científica e intelectual, mas, sobretudo, a educação ética e moral, para poder, então, blindar o ser dessas agressões do mundo exterior. E vamos compartilhar nesse momento, para as nossas reflexões, duas questões do Livro dos Espíritos. A primeira é a questão 774. E Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? A pergunta é muito interessante. Vamos à resposta. E os benfeitores espirituais, eles dão a seguinte resposta para Kardec. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então é importante, aqui tem um fator essencial, que a organização social na perspectiva da família atende a um requisito natural, a uma lei natural, uma lei de Deus. Portanto, é um fator para nós podermos, então, planejar e nos organizarmos nessa instituição família. E na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta:
uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo, o egoísmo mais intenso. Nós teremos uma sociedade com um egoísmo mais exacerbado, ampliado. Então, a família é esse núcleo que gera oportunidade para o espírito se relacionar, interagir, se integrar, compartilhar objetivos, recursos, construir consenso, uma vez que os interesses vão se apresentar de acordo com cada um. E estabelecer consenso na convivência é o grande desafio, porque é preciso o exercício da humildade. Porém, tudo isso vai promover as condições para que se estabeleça laços de afeto. E Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, também pela psicografia do Divaldo Franco, vai afirmar o seguinte, que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Kardec vai afirmar o seguinte, que não são os laços da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. E aqui entra um aspecto interessante, quando se pensa em planejamento da família. É nessa perspectiva das várias reencarnações do espírito, sempre com um objetivo: promover o seu aperfeiçoamento espiritual, o seu progresso espiritual. E também, no livro, no mesmo capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o seguinte, que há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As famílias pelos laços corporais são frágeis como a matéria. Se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. As famílias pelos laços espirituais são duráveis. Elas se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. E o Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, do livro Vida e Sexo, no capítulo 2, traz a seguinte contribuição para nós entendermos a importância, a finalidade da família. E, a partir desse entendimento, então, poder formular o planejamento. Diz aqui o Emmanuel, arraigadas nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Ora, então, esse é o contexto que nós precisamos analisar ao formular os nossos objetivos e metas, uma vez que estamos falando de planejamento familiar. Então, esses objetivos e essas metas, e aqui nós estamos querendo destacar objetivos e metas espirituais, precisam levar em consideração esse fator. Ele é essencial, ele é fundamental.
Muito bem. E também no livro Constelação Familiar, a Joana de Ângeles faz a seguinte contribuição nesse momento para o estudo, que é o seguinte: são poucas as famílias nas quais a dor não se apresenta convidando ao amadurecimento espiritual e à compreensão mais profunda a respeito da superior finalidade existencial. Temos aqui, então, de forma clara, a autora nos ajudando a entender qual o propósito da vida. Amadurecimento espiritual para, a partir de uma consciência acerca da finalidade existencial, nós, então, formularmos os nossos projetos da vida. E o estudo sistematizado da doutrina espírita nos proporciona isso, entender os princípios da vida, nos entender os fundamentos, as leis de Deus. E aqui tem um fator essencial, não é? Que é esse conhecimento acerca da realidade do espírito que é imortal. E o estudo, ele nos ajuda a compreender, a partir das experiências reencarnatórias, quais as necessidades do espírito à luz das leis de Deus e não do mundo. Entender que a vida no plano físico tem por finalidade despertar o indivíduo, despertar o ser humano para a sua realidade transcendental. E promove as condições para que nós possamos entender as razões pelas quais reencarnamos nesse ou naquele contexto social, com esta ou aquela condição física, com esse status social, numa condição de maior recurso, de menor recurso. Então, essas condições todas, elas podem ser compreendidas a partir do momento que estudamos acerca das leis de Deus. E a doutrina espírita, ela promove as condições, né, para podermos conhecer a verdade, entender os princípios que regem a vida. E com isso nós passamos a compreender a nossa realidade espiritual. Ainda nesse sentido, consultando o livro Consolador, psicografia do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, tem uma pergunta muito interessante, que é a pergunta 175. E a pergunta que foi formulada ao Emmanuel é o seguinte: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Eu vou repetir a leitura da pergunta, que o Emmanuel vai responder. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? E ele, então, responde a pergunta. Vamos compartilhar aqui a resposta. Ele diz aqui o seguinte, que o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Está claro aqui como devemos planejar a nossa vida? Quando o autor diz o seguinte, que em seus laços reúnem-se, nos laços familiares, né, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além do plano espiritual a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Continua o autor. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras.
Agora chama a atenção ao autor também que, ó, todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal. Ao propósito. Todavia aí, repetindo, ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do espírito do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Muito embora as divergências, as antipatias que existem, que possam existir no lar, na família, mas o propósito é alcançar a solidariedade fraternal, como o autor destaca aqui. Purificadas as afeições, ainda de acordo com Emmanuel, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Esse, portanto, é um fator essencial. O que traz aqui o autor nos submeter ao planejamento divino, que projeta para nós, sem exceção, as oportunidades para o aperfeiçoamento. Então, a nossa vida, ela precisa ter um norte, uma orientação. E a orientação é essa: submissão às leis de Deus. Esse é um fator essencial para podermos planejar o Instituto Divino, como destaca aqui o autor. Nesse mesmo contexto, porém agora com a Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, nós vamos encontrar a seguinte contribuição: que este grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. E aqui nós vamos encontrar um outro fator essencial, que já destacamos, mas é importante salientar, que é a submissão às leis de Deus. E a autora aqui fala de progresso, e todos nós, sem exceção, precisamos refletir acerca disso, porque a lei de progresso é uma lei natural, é uma lei de Deus, e nós precisamos planejar a nossa vida, planejar o instituto familiar, sempre tomando como base essa perspectiva. E ainda com a Joana de Ângeles, ela vai dizer o seguinte, que analisando as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral, em face dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Eu vou destacar aqui, nesse trecho, o seguinte aspecto: aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos constatam a excelência do cometimento, que lhes ensejará reparação em relação à lei de Deus e crescimento intelecto-moral. E aqui nós temos as duas dimensões para as quais nós devemos projetar os resultados da nossa vida.
dimensão intelectual e a dimensão ética e moral. A autora salienta isso aqui. Então, qual o propósito desse agrupamento de pessoas ligadas por laços de afeto ou desafeto? Qual o propósito desse instituto divino, como argumenta o Emmanuel? O progresso espiritual, o aprimoramento moral do espírito. E para isso é preciso ser fiel ao planejamento reencarnatório. E para encaminharmos essa posição, essa postura de fidelidade em nossa vida, nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E aqui entra a importância do estudo da doutrina espírita, que descortina para nós vários princípios que regem a natureza, a vida. A natureza não só em sua expressão física, mas sobretudo na sua expressão social, orientando os nossos destinos. E essa fidelidade ao planejamento reencarnatório, como aqui nós salientamos com os autores que citamos, é fundamental. Esse é um fator essencial para planejarmos a família. Analisarmos a nossa condição espiritual, entender as necessidades do espírito imortal à luz das leis de Deus. E submetidos à vontade de Deus, nós precisamos estruturar nosso planejamento. Planejamento que vai ensejar a projeção de nossos objetivos e metas. Objetivos e metas, tanto para a dimensão material, para podermos garantir nossa subsistência, mas, sobretudo, para a dimensão espiritual. Porém, em qualquer dimensão, nós devemos sempre estar orientados pela diretriz da lei de justiça, lei de amor e de caridade. Uma das leis que nós devemos submeter e que Kardec estuda lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. O resultado que buscamos em nossa vida, tomando como base o planejamento reencarnatório, é um só: aprimoramento do espírito. Todos nós reencarnamos com esse propósito. Orientados pela lei de progresso. Todos nós, sem exceção, reencarnamos para progredir, para evoluir, para promovermos o aprimoramento espiritual, para o crescimento ético e moral, além, obviamente, da dimensão intelectual. Esse é o nosso propósito. E é nesse sentido que nós devemos planejar a nossa vida, planejar esse instituto divino que é a família, como argumenta o Emmanuel. Os objetivos e as metas que formulamos em nosso planejamento de vida, no planejamento familiar, eles podem ser enquadrados, e aqui faremos isso, em duas dimensões, material e espiritual.
Os objetivos e metas no contexto material diz respeito com os recursos que precisamos aqui na Terra para nossa sobrevivência, para subsistirmos. Tipo, a moradia, o automóvel, dentre outros recursos. Né? E a dimensão espiritual é aquela dimensão que traz para nós a aquisição dos bens do espírito, que vão agregar ao espírito, como estamos destacando aqui em nossas reflexões nesse estudo. E queremos, então, fazer o seguinte questionamento: como estabelecer a prioridade? E nós vamos verificar que é importante o nosso esforço diário, submetendo-nos à lei de trabalho, e aí nós temos a perspectiva profissional, temos a renda, para garantir o nosso sustento, a nossa sobrevivência, a nossa subsistência. Isso é importante, obviamente. Mas, da mesma forma, nós entendemos que é importante alimentar o espírito imortal, atender às necessidades da alma. E um encaminhamento nesse sentido é o conhecimento das leis de Deus, dos princípios da vida, dos princípios que regem o nosso destino. Aí vem o questionamento: como estabelecer a prioridade? Porque nós estamos diante de duas dimensões que são importantes. E a prioridade é aquilo que nós devemos priorizar, embora importante, o outro, mas nós precisamos classificar um em primeira ordem, na primeira ordem. E Jesus nos ensina sobre isso. E Mateus fez o registro. Vou destacar aqui 2 versículos apenas, que nós podemos fazer uma inferência acerca do ensinamento que está implícito aqui. O primeiro versículo, isso está em Mateus capítulo 6, versículo 24. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Olha só o significado, né, espiritual aqui contido. Embora a metáfora não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. E no versículo 33, o evangelista faz o seguinte registro: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Ora, aqui está claro qual é a prioridade. A prioridade, portanto, são os objetivos e metas da dimensão espiritual. E nós não, o argumento é o seguinte: não quer dizer que você vai formular objetivos e metas para priorizar primeiro o reino de Deus, que você vai abandonar os demais. Não. Mas é preciso dar sentido à vida a partir desses ensinamentos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui está claro para todos nós que devemos submeter todo o nosso planejamento de ordem material às leis de Deus. Isso é um fator essencial para o nosso planejamento. Ora, aplicar esse ensinamento
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça no contexto familiar é um desafio que nós estamos tratando de interesses diferentes. Cada um tem seu interesse. Mas é preciso fazer esse esforço, é preciso humildade para a construção de um consenso. Tem um ensinamento evangélico muito interessante que está em Mateus, capítulo 12, 25. E o registro é o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Extraindo aqui o espírito da letra, nós podemos entender e aplicar isso aqui no contexto familiar, em que objetivos e metas precisam ter convergência. Não obstante, os objetivos de natureza específica de cada um, de cada membro da família. Mas os objetivos de natureza espiritual precisam estar alinhados nesse consenso. Os objetivos e metas orientados por essa prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E esse é o grande desafio. Interagir com o espírito de integração para preservar uma unidade de propósito. E qual o propósito? Progresso espiritual, evolução, aperfeiçoamento do espírito imortal. E nós podemos contar com o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos apoiado, tem promovido as condições para podermos progredir, podermos evoluir. E em Mateus capítulo 18, versículo 20, nós temos o seguinte registro do Senhor: onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Aqui a importância de estabelecer uma prioridade no planejamento familiar, no planejamento individual, no planejamento familiar, para, em harmonia, acolher o Senhor, que nos alcança a todos com seu coração magnânimo. O planejamento, então, ele se submete às leis soberanas. Ele deve se submeter às leis de Deus. Esse é um fator essencial para projetarmos os resultados que pretendemos alcançar na vida. E essas dimensões de resultado aqui destacadas, tanto material como espiritual, elas podem contemplar objetivos e metas que serão estruturados em vários setores da vida, na perspectiva profissional, social, da educação, da cultura. Porém, para todos esses setores, para todas essas experiências que temos a oportunidade de exercitar aqui no plano físico, para todas, sem exceção, devemos ter sempre em mente esse princípio, essa diretriz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É a orientação da lei de Deus para cada experiência nossa na vida, no campo profissional, no campo social.
em qualquer setor. Qual é a orientação? Amar. Amar incondicionalmente. Então, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça é exercitar em nosso dia a dia, nas mais variadas experiências que somos submetidos, exercitar a lei de amor. E a doutrina espírita nos favorece com ensinamentos para entendermos o que é importante e o que é prioridade. Sobretudo o entendimento acerca do espírito imortal, ampliando nosso horizonte para entendermos a vida além do plano físico. Então, o versículo aqui destacado, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, nós vamos encontrar no estudo sistematizado da doutrina espírita uma condição muito favorável para ampliarmos esse entendimento e tomar consciência acerca disso, para orientarmos o nosso planejamento de vida e o planejamento dentro do contexto familiar em que nós nos encontramos. E o Emmanuel vai dizer o seguinte, que o sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição. Isso é essencial. O sentimento e a sabedoria. Logo, nossos objetivos e metas para qualquer dimensão da vida. Qualquer dimensão que estamos formulando os objetivos, seja material ou espiritual, deve contemplar essa diretriz, que é mais um fator essencial. E é a partir desses ensinamentos que nós vamos entender que a nossa posição na vida tem que ser orientada no sentido de atender às necessidades do ser espiritual que somos. E não de buscarmos aquela orientação do ter. Porque não adianta nada termos esse ou aquele recurso se não reunimos condições para usufruir desse recurso. Porque tudo passa. Nós estamos tratando do plano físico, que é transitório, que é meio, é recurso. Porque ao desencarnarmos e retornarmos para o plano espiritual, fica tudo para trás. Nós levamos a experiência, a bagagem adquirida com esses recursos, utilizando esses recursos. Para quê? Para promover o progresso do espírito. E é esse o grande propósito da família. Portanto, o planejamento precisa trabalhar esse aspecto. E Emmanuel vai dizer também que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E tem um texto aqui muito interessante que nós vamos compartilhar uma parte que está no livro Jesus no Lar, no capítulo 1. E Neil Lúcio, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, traz o seguinte ensinamento. Ele resgata o ensinamento de Jesus orientando-nos que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Ora, o texto sugere que o amor é
a diretriz. Que Jesus, inclusive, nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ora, repetindo um trecho aqui do texto, se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Para refletirmos. Esse é um fator essencial que devemos recorrer para planejarmos a nossa vida e planejarmos o Instituto Divino, como argumenta Emmanuel, o Instituto Divino, que é a família. E é nesse sentido que nós precisamos organizar. Nós já estamos encaminhando o nosso estudo para o final. Nos orientarmos com base em princípios, numa filosofia que nos permite despertar para a realidade transcendental, estabelecer diretrizes que vão dar direção segura para a nossa caminhada aqui na Terra, porque aí nós vamos lançar mão dos recursos adequados, dos meios, e utilizando dos recursos e dos meios adequados, nós vamos entender que se tratam de recursos, de meios para alcançarmos um fim. Qual que é o fim? O progresso do espírito. Esse é o propósito. E o planejamento familiar deve contemplar essencialmente isso, o progresso do espírito. Então, para atender os propósitos formulados do planejamento, nós precisamos de uma vida organizada, com princípios, diretrizes, premissas, para estruturarmos os processos da vida, nos quais nós atuamos. E, mais uma vez, destacamos aqui a doutrina espírita, que nos ajuda a entender a vida, darmos um sentido à nossa vida. E o estudo sistematizado é essencial nesse sentido, porque abre um horizonte do conhecimento acerca das leis de Deus, dos princípios que regem a nossa vida, o nosso destino, para podermos, então, nos orientar com base naquela prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A doutrina nos ensina também acerca do culto no lar, que é um momento muito importante de nos recolhermos intimamente num determinado momento reservado para cultuar o Evangelho, cultivar o Evangelho de Jesus, desenvolver o hábito da leitura edificante, o hábito da oração, e em qualquer setor da vida, desenvolver um trabalho fraterno, procurando servir sempre o semelhante, amar o semelhante. E no livro Conduta Espírita, André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, traz uma frase muito interessante. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo de Cristo. É uma orientação muito importante para podermos assegurar todos esses
fatores essenciais que nós destacamos aqui ao longo do nosso estudo. E o Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai destacar o seguinte, que os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Qual a escolha vamos fazer? Refletindo sobre isso, sobre esses apontamentos aqui destacados em nosso estudo. E para finalizar, então, nosso estudo, quando tivemos a oportunidade de destacar alguns fatores essenciais para o planejamento familiar na perspectiva espírita, nós, então, salientamos a necessidade, isso é lei, de submeter a nossa vontade à vontade de Deus, submetendo-nos às suas leis. Compreender a realidade do espírito para entender suas necessidades à luz das leis de Deus. Projetar objetivos e metas em consonância com as leis soberanas da vida. E estruturar os processos da vida tomando como referência sempre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O resultado esperado de tudo isso, obviamente, é sempre a vivenciação do amor. E a vivenciação do amor, ele se manifesta pelo gesto de altruísmo, de gentileza, de compreensão, de paciência, de humildade, de cordialidade, de calma, de tolerância, enfim. São expressões do gesto de vivenciação do amor. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E essa é a orientação que devemos buscar para orientar o planejamento familiar. Obviamente, o planejamento da vida de cada um e o planejamento familiar. Com isso, encerramos nosso estudo, desejando que todos continuem sendo envolvidos pelas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso modelo e guia. Concluído o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento para podermos agradecer ao Senhor por mais esses momentos de estudo, de reflexões, agradecer pelas bênçãos que nos envolveram e mais essa oportunidade, e rogar ao Senhor que continue conosco, nos amparando, para podermos dar curso seguro à nossa vida, à nossa jornada na direção de Deus, nosso Pai. E que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco sempre.